Bom, e quem analisa mais aqui com a gente a escolha do Papa, o futuro da Igreja, é o padre Reginaldo Manzotti, pároco do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Tudo bem, padre? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar participando da Jovem Pan. Obrigado, Tiago, e estamos aí para ajudar a compreender um pouco esse dia tão histórico para todos nós. Perfeito, eu começo perguntando para o senhor o seguinte, eu estava inclusive comentando com os nossos comentaristas aqui no Jornal Jovem Pan, que nós esperávamos, pelo menos essa era a aposta, talvez de um conclave um pouco mais duradouro, com uma decisão talvez mais complicada, mas a escolha se deu logo no segundo dia. O senhor acha que a gente pode inferir que as divisões foram menores do que se esperava ou não necessariamente, padre? Olha, eu digo para você, Tiago, é a minha perspectiva. Os últimos conclaves não foram demorados. E sempre que o Papa morre, começam muitas conjecturas, muitas apostas. Mas, na verdade, o grande instigador de todo o conclave é o Espírito Santo. Sem dúvida, nós temos que pensar que havia uma certa coerência dos 135 cardeais presentes, 133, porque 2 pediram para se ausentar por causa da doença. 110 foram criados pelo Papa Francisco. Então, já na escolha, havia uma consonância, uma linguagem. Então, acredito, e este é o caso de Leão XIV, ele vem dentro dessa continuidade, desta leitura que o Papa Francisco fazia da Igreja e do mundo. Então, surpreendeu porque ele não era um dos favoritos. Ele estava no segundo escalão, talvez terceiro. Mas é aí a ação do Espírito Santo. Nós, católicos, acreditamos no protagonismo do Espírito Santo e não em questões humanas. E essa escolha do nome, Leão XIV, o Leão XIII... 1878, ou seja, há muitos anos era um nome não evocado. O que esse nome representa para a Igreja? Olha, cada vez que se escolhe um nome, é como se você escolhesse o seu conteúdo programático. Quando Ratzinger escolheu Bento XVI, ele estava falando colocar ordem. Bento é o homem da ordem. Quando o Bergoglio escolheu Franciscus, ele optou pela questão preferencial pelos pobres, a exemplo de São Francisco. E a mesma leitura devemos fazer para o atual Proveste, quando ele fez a escolha de Leão XIV. Ele está dizendo ao mundo que ele vai dar uma conotação social, doutrinal ao seu pontificado. Porque o Papa Leão XIII, ele escreveu a encíclica Rerum Novarum, que foi tão atual quanto a Laudato Si de Papa Francisco. Mas não esqueçamos que Leão XIII também escreveu o rito de exorcismo da Igreja. Por isso me chocou quando o Papa começa nas suas primeiras frases, além de citar o Papa Francisco, que é muito forte para o povo romano e para o mundo católico, ele usa a palavra: o mal não prevalecerá. Não foi por acaso esta frase. É um homem que, como agostiniano, ele vem em defesa de Deus, da comunidade e do bem do mundo. Ele usou: não tenham medo, estamos nas mãos de Deus. É como se ele percebesse que o mundo está meio perdido, meio em conflito com tantas guerras. E a palavra dele foi muito impositiva: o mal não prevalecerá. Isso me tocou muito. Padre, vou chamar os nossos comentaristas. Próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora? Boa noite, padre. Tenho até dificuldade de perguntar, porque o senhor fez aí um passeio pelo significado que a mim soou absolutamente perfeito. Achei até emocionante, desculpe. Mas eu queria perguntar ao senhor, dadas as características do Papa escolhido, o que a Igreja, por meio dos cardeais reunidos no conclave, quis dizer ao mundo? Boa noite, um prazer poder estar respondendo a sua pergunta, Dora. É o seguinte, sem dúvida, a escolha que foi feita em eleições, uma eleição tão rápida,
mostra que uma coisa, os cardeais estão unidos, estão falando a mesma linguagem. Eles podem ter visões diferentes, mas a igreja tem uma unidade, não uniformidade. Esse é o primeiro recado, Dora. E segundo, que eles chegaram de uma forma esplêndida a escolher um papa migrante. Ele é migrante, ele é norte-americano, mas ele tem cidadania peruana. Isso é uma... Nossa, eu não sei como é que está o Trump, que se travestiu de papa numa hora dessa, porque como fica a situação, que a mensagem que ele está dizendo, um sim àqueles que estão feridos, à periferia existencial. E uma terceira mensagem muito forte é que eles escolheram um papa com 69 anos. Significa que o pontificado dele será vai durar. Então, eles não querem uma transformação muito rápida, né? Como foi quando escolheram João 23, apesar que João 23 passou a rasteira em todo mundo. Ele começou o Concílio Vaticano II. A idade não é motivo de não ser inovador, mas o fato dele ter 69 anos está dizendo que querem um pontificado mais duradouro, ter tempo de plantar, crescer e talvez colher. O padre, a pergunta agora é de Cristiano Vilela. Vilela. Padre, boa noite. Boa noite. Padre, agora, nesses primeiros momentos, muito tem se falado sobre o perfil do novo Papa e o novo Papa de origem agostiniana. O que isso pode representar? O que isso representa? De que forma isso pode marcar o pontificado do Papa Leão XIV? Olha, bastante. A gente tem um princípio em latim, nemo date qui non habet. Não se dá aquilo que não se tem. O Papa Francisco deu o que tinha dentro dele de jesuíta. E ele é agostiniano. Então, o princípio, apesar que nós podemos pensar que os agostinianos foram criados por Santo Agostinho, não. Os agostinianos foram criados por Inocêncio IV em 1244, mas de inspiração de Santo Agostinho, que tinha por base alguns princípios, a vida de interioridade, e essa interioridade que remete a Deus. Segundo, uma vida de comunidade priorizando a amizade. Aí a gente entende aquele sorriso singelo, mas verdadeiro, ele segurando as emoções. Eu também me emocionei, eu estava assistindo em casa, eu chorei, ele não chorou, mas ele queria ter chorado. E quando ele disse assim aquela frase lapidar de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, quando se tornou bispo, ele disse: para vocês eu sou padre, com vocês eu sou padre, para vocês eu sou bispo. Ele usou, parafraseando, dizendo: com o povo de Deus eu sou cristão, mas para vocês eu serei papa. Ele está falando do anel do pescador. E depois o terceiro pilar dos agostinianos é o serviço à igreja onde se faz necessário. Então, é um papa missionário, tanto que entre 30 a 40 anos ele esteve no Peru. Então, ele está dizendo essa dimensão missionária que a igreja tem. Ô padre, a última vez que a igreja escolheu um papa europeu, na verdade um papa italiano, foi ainda com Albino Luciani, o João Paulo I, que ficou apenas 33 dias no cargo, morreu, aí veio João Paulo II, que também era um papa europeu, um papa da Polônia, e agora, de novo, nós temos uma repetição, o Papa das Américas. O que isso representa para a Igreja Católica no continente americano? Olha, cuidando muito do que a gente fala, mas é uma leitura que eu faço com muita simplicidade. Por muitos anos nós tivemos papas italianos, e a Itália, se nós falarmos daqueles que eram preferidos, Parolin e outros, representavam um pouco um retrocesso. Então, os cardeais estão apostando onde a igreja é viva, onde a igreja é desafiada. Então, levar para o velho continente esse espírito novo. Levou um latino-americano, agora está levando um norte-americano. Então, fazer, porque vamos ser honestos, o catolicismo na Itália é muito de verniz. Todos se dizem católicos, mas muito pouco vive. Atualmente eu vi um estudo que me deixou um pouco chocado, o quanto o italiano, terra
do Santo Padre, o Papa, onde o São Pedro foi Papa, está muito esotérico, está muito voltado para o ocultismo. Então, nós precisamos de sangue novo na própria igreja, que já é milenar. Dora, temos mais um tempinho. Quer fazer mais uma pergunta? Eu quero. Estava querendo retomar aquela questão. Eu estava toda tímida de tocar nessa questão do Trump, tá? Eu estava achando uma questão muito pedestre, muito secular, para a gente falar desse ambiente, mas foi o senhor que tocou, né? Então, o Papa fala latim, fala italiano e fala espanhol, não fala inglês, e fala espanhol, que é o idioma preponderante dos imigrantes esses que o Trump está querendo, ou melhor, está expulsando dos Estados Unidos. Obviamente, não será da parte do Papa qualquer conflito, tá certo? Imagino eu. Mas essa questão, por que o senhor toca essa questão? Me traz um pouco essa relação do Trump. Por que o senhor coloca... Isso pode ter pode ser um dado importante? Eu acredito que sim. Vamos pensar um pouquinho no Francisco em relação à Argentina. Houveram problemas. Será um orgulho, tanto é que as maiores festas estão acontecendo no Peru. O povo norte-americano, os americanos, não estão festejando. Chicago não está festejando, porque ele apenas nasceu lá. 30 a 40 anos, há uma discordância de tempo ali, ele esteve no Peru. Então, ele é migrante. E ele vai naturalmente, pela sua posição, ter posições que vai chocar com o presidente dos Estados Unidos, não porque ele queira criar controvérsias, mas em fidelidade aos seus valores, ele vai levantar certos questionamentos que vai bater de frente. Por exemplo, hoje ele usou uma palavra, vamos construir pontes e não muros. Quem é que queria criar um muro separando os Estados Unidos do México? Então ele está dando claramente, ele não vai criar problemas, ele apenas vai ser fiel aos seus valores. E, na verdade, quando a gente é radical ao Evangelho, nós acabamos despertando raiva do outro lado, e pessoas que não aceitam essa integração. Ele falou para todos os povos, há quem pense que o povo é só uma nação. Padre Reginaldo Manzotti, muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Um abraço para o senhor, volte sempre aqui a essa casa. Um abraço. Obrigado, Deus abençoe a todos. À disposição.